A luta entre os guerreiros armados e os Olídeos foi uma coisa que sempre aconteceu. Eles sempre lutam uns com os outros. Os dois times se odeiam. Na verdade, essa luta é muito antiga. Agora, com um conflito novo, eles estão mais obstinados do que nunca em destruir um ao outro. Os Olídeos têm a ajuda dos esqueletos para montar um forte imenso, com várias legiões dentro. Será um grande desafio para os guerreiros armados. Esse é o forte. Cada um desses pontos de interrogações roxos é uma legião. Essas são as legiões dos Olídeos, junto com alguns esqueletos. Aqui está. Um ponto de interrogação é igual a uma legião, que são 500 Olídeos mais alguns esqueletos, divididos em 3 partes. E esses do canto com símbolo de raio são os guerreiros armados, uma legião de guerreiros armados. Esses são os interceptores, que sempre saem de onde eles estão. Esses são os atacantes. Esses são os defensores. E esses são a reserva e os médicos. Note, há uma legião dos guerreiros armados maior. Esses são os guerreiros de elite. Por isso sempre ficarão maiores, para destacar. Na verdade, as legiões dos Olídeos são constituídas principalmente de J8s, esses monstrinhos desprezíveis. O forte é cercado por uma floresta, que é assim, parecida com um pântano. 3 legiões de guerreiros armados partem para a floresta e montam acampamento ali. Porém, numa varredura, Olídeos os encontram. Rapidamente os guerreiros aparecem. A batalha começa. Uma legião de Olídeos contra 2. Os Olídeos recuam. Porém, não contam que outra legião está atrás. Ele foge, mas a outra fica do outro lado. Então, o interceptador vai para o outro lado. Então as 2 legiões o cercam, mas as outras atacam. Então a legião se junta e destrói os interceptadores. As legiões os atacam. Logo a outra o ajuda, uma foge e a outra é eliminada. Essa parte da legião que fugiu foi pega por outra, que a destruiu. Para os guerreiros armados, 50 mortos e 20 feridos. Então eles partem do seu acampamento e montam em outro lugar, sempre na floresta, para não denunciarem que estão ali. Isso ainda é um segredo, mas não por muito tempo. Após isso, as legiões abandonam os acampamentos. 2 delas partem para um lado e outra parte para o outro, e fica isolada. Porém, a legião dos guerreiros armados isolada não foi discreta. Então, 2 das legiões o percebem. Então, elas vão para lá, para saber o que é. E para acabar logo com aquela ameaça. Vamos ver mais de perto. As legiões cercam a legião dos guerreiros armados. Então os interceptadores vão e tentam defender a legião dos guerreiros armados. Então a legião dos guerreiros armados se atira. Os 2 vão lutar um contra o outro, mas não fazem muita coisa. Os interceptadores tentam
fazer alguma coisa, e a legião é mais cercada. Então um é mandado para chamar reforços, mas logo é detido. Soldados o ajudam e destroem aquela parte da legião. Então o soldado parte. Uma legião fica distraída. Os soldados aproveitam isso e partem para o ataque. Essa legião é destruída com a ajuda da legião maior. Agora, os soldados entram de novo na legião. Os interceptadores são destruídos. Legião recua. O plano da legião era recuar, e os médicos e a reserva atacavam os olídios, enquanto a outra legião ficava pressionando os atacantes que cuidavam deles. Os olídios daquela parte da legião foram destroçados, e alguns J-8 foram mandados para os flancos do exército dos heróis armados. Os J-8 são destruídos, então os guerreiros armados recuam e são atingidos por flechas. A uma distância segura dos olídios, eles montam um acampamento. Um bom acampamento para ficar um bom tempo lá. Quando as legiões de olídios chegam, se deparam com aquele acampamento e então recuam, com medo, sem entender nada. Logo chega a tropa de elite para ajudar a outra, porque aquele mensageiro levou a mensagem. Então, as tropas têm um plano para eliminar aquela legião de olídios. Elas saem do forte e os interceptores ficam escondidos. A legião chega e se depara com o forte completamente abandonado. Então eles entram, mas os interceptores destroem o forte, queimam ele, assim tostando elas vivas, deixando o forte arruinado, mas conseguindo vencer a batalha. Logo as legiões voltam e vem todo o caos e destruição. Depois, elas se despedem uma da outra. A legião de veteranos volta ao seu lugar, enquanto a outra legião vai para junto das outras. É a hora. As 3 legiões aparecem no forte e logo as legiões de olídios vão se concentrando para destruí-las, e 4 ficam de vigia do outro lado. Então a legião de veteranos avança, mas as 4 legiões se revelam. O plano era concentrar as legiões de olídios no portão principal, mas não deu muito certo. Então os reforços chegam para os guerreiros armados. Terracellons vão ajudá-los. O estilo dos Terracellons era dar rasantes rápidos, abocanhar a presa e matá-la no ar, rapidamente. Com o ataque dos Terracellons, as legiões se dispersaram. Agora ficou mais fácil para os guerreiros armados atacá-las. Estavam dispersas, sem entender nada.
E claro que tinham que se proteger de cima e dos lados também. A última legião dos Olídeos é morta, e chega um reforço com mais Terracellums, que aterroriza mais ainda os Olídeos e esqueletos. Logo, as duas legiões restantes não conseguiram suportar e são destruídas. Foi uma grande vitória. Os Terracellums ajudaram, mas isso já tinha sido previsto antes. Então, estava tudo planejado para os guerreiros armados. De qualquer forma, foi uma grande vitória. Agora, eles conseguiriam cumprir com seus planos. Então, a legião de veteranos avança para as legiões de Olídeos. E os Terracellums ajudam, como sempre. Agora, o cerco realmente estava na euforia. As outras legiões se juntam e fazem um ataque em massa. As legiões se batem e se matam. Seu maldito! O quê? Mais um esqueleto? Ah! JB! J8! Foi uma honra. Não! 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 Nessa hora do combate, os Terracellums não poderiam ajudar. A neblina dificultava que eles vissem no céu. Vendo que não poderiam vencer daquele jeito, os guerreiros armados recuam, um para cada lado do castelo, e os Olídeos vão, iludidos, e se separam em duas partes, exatamente como os guerreiros armados queriam. E agora os Terracellums poderiam ajudá-los, que a neblina se dissipou. Porém, haviam lugares que ainda tinham neblina, mas isso ajudava os guerreiros armados. Como podemos ver a seguir, eles conseguiam se disfarçar na neblina e fazer ataques surpresas. Após isso, uma legião de Olídeos, uma a uma, todas, foram morrendo, foram sendo atacadas, até que, no final, não sobrou mais nenhuma. O cerco de Venolidar foi um dos cercos mais importantes. Ele deixou a moral dos Olídeos muito baixa e aumentou a moral dos guerreiros armados. Agora, os guerreiros armados fariam o possível para acabar com os Olídeos. As proporções eram que um guerreiro armado teria que lutar com 3 das legiões de Olídeos, ou seja, 3 para 1, e ainda sobrariam 1.800 Olídeos. Foi um feito em tanto, mas esse cerco nos mostra que não importam os números. A experiência em campo de batalha vale muito mais do que números.